filósofos estavam estruturando a sua lógica, o seu pensamento filosófico, eles reconheciam a antiguidade de algumas linhas de pensamento e reconheciam o papel do que eles chamavam simplesmente de Brahmanes, ou nós diríamos hoje da civilização védica ou Upanishad. Eles reconheciam essa preeminência. Então, nós podemos dizer que essa importância da Índia, a Índia que foi chamada e é chamada de a luz da Ásia, essa importância da Índia, ela era reconhecida, ela sempre foi reconhecida nos meios do Mediterrâneo, né, no mundo clássico. E para todos aqueles que estudam a filosofia da Índia e estudam a filosofia grega, é muito clara essa integração, esse diálogo, né, e sempre se reconhece no pensamento grego alguns elementos que são claramente oriundos da civilização hindu. Sri Aurobindo, que foi um grande filósofo hindu do século XX, Sri Aurobindo escreveu um livro notável chamado Da Grécia à Índia, onde ele estudava Heráclito e é onde ele especula sobre essa integração. E se sabe que há uma integração e uma influência do pensamento grego sobre o pensamento filosófico hindu medieval. Mas a Índia tem, portanto, essa preeminência, essa antiguidade, essa importância. E a relevância dela no Oriente, a relevância das linhagens intelectuais e espirituais da Índia no Oriente é reconhecida, né, na China, no sudoeste da Ásia, em todos os lugares. A Índia mostra sua força, a força de ser uma produtora de ideias. No caso específico do Ocidente, a presença de Vivekananda no século XIX, a sua missão na Europa e nos Estados Unidos, apenas exteriorizou uma realidade que já era conhecida ou percebida de uma maneira subjetiva nos séculos anteriores. Todos esses pensadores de diferentes tendências védicas e budistas que atuaram deixaram uma marca muito grande na sociedade ocidental do século XX e influenciaram de diferentes maneiras a maneira de ser e de se comportar de muitas pessoas. Nós vivemos tempos obscuros, ou pelo menos nós pensamos assim, nós sentimos assim. Vivemos tempos onde há muitas dificuldades para poder vivenciar aquele projeto nosso de vida, projeto de redenção. E essa percepção que nós temos, que é uma percepção adequada ao nosso tempo, na verdade não é apenas do nosso tempo. Sempre foi assim, de alguma maneira. Sempre existiu essa ignorância, esse sofrimento, essa dificuldade das pessoas alcançarem aquilo que é interior, aquilo que é libertador, a redenção, o espírito. Sempre há obstáculos colocados pelas sociedades, há sempre algum tipo de drama e de perseguição. E isso, portanto, principalmente no século XX, foi muito característico e nós ainda vivemos essa situação de opressão. Mas sempre há aqueles que buscam desafiar esse sistema e que ao longo da história procuram no interior da sua consciência os elementos necessários para abrir caminhos à iluminação, à redenção. O pensamento hindu, nesse campo, é um dos mais profundos na reflexão sobre esse caminho. E ele dá espaço para que isso se manifeste, para que isso venha à luz, para que isso possa transformar as consciências. E o faz sob diferentes ângulos, sob diferentes enfoques, dentro de um pluralismo espiritual que é raro e que é muito singular e que fascina profundamente a consciência ocidental. E tudo ele desenvolve no sentido de tornar realidade as grandes questões verdadeiras, de tornar a verdade alguma coisa presente. E a verdade é a verdade do espírito, é a verdade da intimidade da alma.
Na tradição hindu, Deus é mistério e também a grande aventura da existência. E essa aventura, um caminho que para alguns pode levar ao nada, como na tradição budista, nos leva sempre para dentro de nós mesmos e para dentro da verdade. A iniciativa do Dia Mundial do Yoga faz parte dessa longa tradição da Índia de trazer ao mundo essas perspectivas essenciais na relação do ser com o todo e com o mistério. Tem a ver com um processo que é mundial hoje, universal, de busca por Deus. Nós vivemos uma época, e o século XX foi assim, uma época de grande distanciamento da essência das coisas, afastamento daquilo que nos torna humanos, de encantamento pelo transitório, pelo efêmero, pelo circunstancial, mais pelo ter do que pelo ser. Uma época de fascínio pelo que é visível. E por isso há um esforço grande em resgatar essa dimensão do divino, essa dimensão do sagrado. No final de um século XX muito doloroso, isso talvez se tenha tornado visível na eleição do Papa João Paulo II. Ele, depois da eleição, foi à Polônia, e lá na Polônia foi surpreendido pela multidão que gritava a ele: "Queremos Deus, queremos Deus". Isso marca uma mudança na consciência ocidental, sem dúvida alguma. E essa realidade coloca a universidade numa situação de grande perplexidade, porque a universidade tende a achar apenas que esse processo é simplesmente o retorno do pensamento conservador, quando, na verdade, esse processo é um processo que já aconteceu antes, de busca das pessoas pela sua essência. Então, o Dia Mundial do Yoga tem muito a ver com as mudanças políticas atuais da Índia, que assinalam na sociedade hindu uma ansiedade muito grande pela sua identidade, pela retomada dos elementos da sua identidade cultural e espiritual. E esses elementos de identidade têm a ver com a vocação espiritual da Índia, que é uma vocação não só da Índia, mas também uma vocação humana. Assim, as permanentes e contínuas vitórias do BJP, do Partido Janata e do Modi devem ser entendidas à luz desse processo, dessa realidade. E todos os acontecimentos mundiais que acompanham isso devem ser conectados a essa realidade também. Isso é uma coisa muito interessante de ser observada, porque assinala uma grande transformação nas diferentes políticas locais, que tem a ver com as ansiedades existenciais dos seres humanos, numa era de destruição dos valores essenciais. Então, o Dia Mundial do Yoga, ele tem esse significado profundo, esse significado maior. Ele está ligado ao encantamento pelo espírito e à luta pela recuperação de valores essenciais. O Dia Mundial do Yoga, então, na minha opinião, está inserido dentro desse quadro geral, mas, ao mesmo tempo, ele tem, evidentemente, a ver com a Índia, com a vocação da Índia, com a espiritualidade da Índia, com a missão que a Índia tem no mundo, que é de levar esses seus princípios, essas suas ideias, essas suas propostas como um elemento libertador, como um elemento que caracteriza o papel da Índia no mundo. Isso não é em si uma novidade, mas numa era de grandes vazios existenciais, numa era de tantas tristezas e sofrimentos, isso aponta um lugar, o lugar da Índia no mundo. Tudo isso que acontece mostra as necessidades das pessoas em descobrir essa luz interior, essa realização no espírito. Já que esse mundo tudo é ilusório, tudo é transitório, tudo é parcial. O exercício dos direitos exige a presença dos valores. Não há direito sem valores. Uma sociedade apenas de direitos não tem muito significado.
se a esses direitos não se juntam valores, valores positivos, valores que justificam um fim de valor. E esse movimento é um movimento de grande significação moral. É um movimento que, neste momento, é significativo em todo o mundo. Este dia é um momento, é o dia, um momento relevante nesse processo de elevação da consciência. Hoje, certamente, teremos excelentes atividades, todas elas voltadas para a celebração desse dia especial, e convido a todos não apenas a estar aqui hoje, mas a continuar esse estudo, essa reflexão no caminho para o desenvolvimento da consciência, no caminho para o fortalecimento do espírito, e de tudo aquilo que pode nos dar a libertação, a redenção. Que tenham todos um feliz Dia Mundial do Yoga, na nossa querida UERJ.